Sejam todos bem-vindos ao canal. A questão que eu trago para vocês hoje é a seguinte, pessoal. Parênteses, 6 dividido por 3 vezes 4 dividido por 2, tudo isso elevado ao quadrado. Você sabe resolver esse tipo de questão? Se você não sabe, venha comigo porque eu vou resolver detalhadamente e, claro, vou mostrar para vocês qual dessas operações que estão aqui nas nossas opções de resposta que vão estar exatamente batendo com a resposta dessa expressão numérica. Se você já sabe, deixa para mim nos comentários para eu saber como que você está aí na matemática um pouquinho avançada, né, considerando essas alternativas, mas a matemática básica também considerando essa expressão numérica. Eu sou o professor Silvio Paulo, sou professor de matemática e trago conteúdos diários aqui para vocês gratuitamente. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal para você me acompanhar aqui e, claro, se divertir um pouquinho fazendo alguns desafios de matemática. Estou trazendo alguns conteúdos interessantes também para vocês. Se você puder curtir esse vídeo, fortalece muito o meu trabalho. Vou ficar muito agradecido se você curtir esse vídeo, beleza? Agora vamos resolver essa questão. Pessoal, temos aqui o seguinte, sempre que tem parênteses em uma expressão numérica, em qualquer lugar da matemática, na verdade, né, a gente vai dar um enfoque principal para esses parênteses. Ou seja, vou resolver tudo que está dentro dele primeiro, para depois resolver o que está fora. Então, o que temos dentro desse parênteses é essa divisão, essa multiplicação e essa divisão. Se a gente lembrar da ordem correta das operações, né, aquele PENDAS que nos ajuda bastante na hora de resolver, a gente vai lembrar que multiplicação e divisão têm a mesma prioridade. Então, quando elas aparecem juntas em uma expressão numérica, a gente deve resolver da esquerda para a direita, sempre na ordem em que elas aparecem na nossa questão que estamos fazendo. Então, se a gente tem aqui apenas essas três operações que têm a mesma prioridade, vamos fazer na ordem que elas aparecem, né? Primeira coisa, 6 dividido por 3, depois essa multiplicação, depois essa divisão. Vamos juntos? Vamos lá, gente. 6 dividido por 3, né? Vou apagar essa setinha aqui, é a primeira operação que a gente vai resolver. E é muito simples, né? 6 dividido por 3 é igual a 2. Por quê? 6, se a gente pegar e quebrar ele em duas partes iguais, vai dar igual a 3, vai dar igual a 2, né? Se a gente quebrar em três partes iguais. Perdeu a bagunça com os números aqui, tá? Então 6 dividido por 3 é igual a 2. Vou colocar o 2 aqui que representa essa divisão. Vou colocar a multiplicação por 4, porque como a gente vai resolver na ordem, a gente tem que organizar bem para não ficar bagunçado a nossa questão, tá? Beleza, depois de fazer essa operação, ficou essa aqui expressão para a gente resolver. Lembra que eu falei que é na ordem que aparece. Então a gente vai fazer 2 vezes 4 agora, tá? 2 vezes 4 é igual a 8. Você pode lembrar de forma que for, né? Se for pela tabuada, se for fazendo a continha, não tem problema. A gente vai encontrar sempre um valor 8. Esse 8 vai ter que dividir por 2, por conta que esse 2 está aqui, né? E tudo isso depois a gente vai elevar ao quadrado ainda. Então, estamos próximos do fim, mas temos que ir com calma para não errar esse tipo de coisa, beleza? 8 dividido por 2, pelo mesmo motivo aqui, né, do 6 dividido por 3, né, a divisão é muito simples se a gente conseguir entendê-la como forma de multiplicação também. A gente tem que pensar em um número que vezes 2 que dá 8. Esse número é o 4, então 8 dividido por 2 é igual a 4. Só que esse 4 tem que estar elevado ao quadrado. Lembrando a vocês que quando eu resolvo tudo que está no parênteses, eu não preciso mais dele. E é por isso que nesse ponto aqui da questão, eu não mais vou utilizar o parênteses, porque ficou só o 4, então esse parênteses já não tem mais necessidade, porque somente o 4 que está elevado ao quadrado, ele não precisa dos parênteses, beleza? E 4 elevado ao quadrado, a gente sabe por definição que a potenciação ela representa para a gente uma multiplicação repetida. A gente teve umas aulas sobre isso alguns tempos atrás aqui no canal, né? Falando um pouquinho sobre a potenciação. Então quer dizer que o 4, que é a minha referência aqui, né, chamado de base, ele vai multiplicar ele mesmo, né? Ou seja, vai ser 4 vezes 4, um total de vezes igual a 2, porque o 2, que é o expoente, ele nos diz quantas vezes esse 4 deve multiplicar por ele mesmo. Então vai ficar 4 vezes 4. Esse é o valor que vai nos dar o resultado dessa potência, tá? 4 vezes 4. E essa aqui é muito fácil, né? 4 vezes 4 é igual a 16. Portanto, 16 é o resultado correto da nossa expressão numérica, essa expressão que a gente tem aqui em cima, que foi o nosso primeiro desafio do vídeo, né? Que eu convidei vocês a tentar resolver.
Mas agora, chegando nesse resultado, a gente terminou a primeira parte. Descoberto o valor da nossa expressão numérica, a gente tem agora como segundo desafio dessa questão que eu trouxe para vocês, encontrar o valor dessas operações que estão aparecendo nas nossas opções de resposta, para ver qual delas que representa para a gente esse 16. Então, convido você a tentar resolver também cada uma delas. Se você não conhece alguma dessas operações que eu trago aqui para vocês, fique comigo até o final do vídeo, porque eu vou te ensinar como resolver. Temos aqui um duplo fatorial, temos um primorial, uma raiz quarta e temos também uma tetração, que é uma operação legal que eu vou trazer para vocês como última opção aqui. Ela vai ter uma base aí pra gente com essa potenciação que a gente já conhece, então fica comigo para você aprender. Começando do 5 duplo fatorial, gente, é o seguinte. A definição dessa operação, ela vai fazer o seguinte. O 5 é um valor que ele é ímpar, certo? O 5 é ímpar, assim como o 4 é par, o 6 que vem depois dele é par também. E como ele é um número ímpar, a gente vai multiplicar por todos os ímpares menores ou iguais a esse número até chegar no 1, certo? Então, 5 duplo fatorial vai considerar todos os números ímpares, começando pelo 5, que é ímpar, obviamente. Logo em seguida, a gente tem que multiplicar pelo próximo primo menor do que ele que a gente conhece, que é o número 3, certo? Então o 3 vai ficar aqui. E finalmente, o último ímpar. Estou confundindo a palavra primo aqui. É ímpar, tá, gente? O número ímpar menor do que 3, que é 1. Se a gente fizer essa continha, olha quanto que vai dar, gente. Vamos bater muito perto do nosso valor ali, do 16. Encontramos aqui o 15 como resultado do duplo fatorial, certo? Beleza, descobrimos esse valor, não é a nossa resposta, portanto a gente já pode eliminar essa alternativa. Vamos para a próxima para a gente poder encontrar o valor dela, tá? O primorial, que é esse símbolo que está aparecendo como hashtag aqui, tá? Ele vai depender de um conjunto de números muito importante. Eu sempre trago aqui para vocês, porque tem gente que não conhece, tem gente que já esqueceu quais que são esses números, né? Os números primos são aqueles números que possuem apenas dois divisores, tá? Ele próprio e o 1 são números muito importantes na matemática e a gente vai utilizar aqui tanto nessa operação como primorial, quanto na fatoração que a gente vai fazer para encontrar aquela raiz quarta ali, beleza? Então os números primos que a gente conhece são 2, 3, 5, 7 e assim por diante, 11, 13 e vai seguindo, só que esses aí já são suficientes para a gente que está trabalhando nessa questão. Caso precise de algo mais, eu escrevo ali para vocês, beleza? Como que vai ser definida essa operação primorial? Pessoal, é o seguinte, como eu listei os primos aqui, vai ficar fácil para a gente. Esse primorial, ele vai fazer uma multiplicação dos números primos, tá? Só que não são todos os números primos, são os números primos menores ou iguais ao número que está sendo aplicado essa operação. No caso aqui é interessante, porque o 6 que está sendo aplicado aqui, ele não é primo, então ele não vai entrar, inclusive, na nossa operação na hora de abrir ela em multiplicações. Vamos considerar apenas os números menores do que ele para multiplicar. Quais são esses números? O 5, porque o 7 já não pode, né? O 3 e o 2. Vou pegar esses três valores e multiplicá-los para encontrar o valor desse primorial. Então vai ficar o seguinte, 5 vezes 3, a princípio parece muito igualzinho com a de cima, né? Só que em vez de multiplicar por 1, eu vou multiplicar por 2, porque o 2 é primo e o 1 não é primo. Então a gente tem que ver quais dessas aqui que a gente escolhe, né? 5 vezes 3 vezes 2, olha lá. 5 vezes 3 é 15, como a gente já viu, vezes 2 é igual a 30. Bom, chegamos em um valor, descobrimos como que calcula essa operação, mas não é a nossa resposta. Só serviu para a gente de aprendizado. Uma curiosidade sobre essas operações. Se você é novo aqui no canal, nunca ouviu falar sobre essas operações que eu estou trazendo para vocês, deixe para mim nos comentários para eu saber se você é novo por aqui, está gostando desse conteúdo e, claro, você vai ser sempre bem-vindo aqui no meu canal, beleza? Vamos para a próxima operação. A raiz quarta, pessoal, é uma raiz grande, índice 4, que a gente não está acostumado a fazer de cabeça, igual a nossa raiz quadrada, que é um pouco mais simples, né? E para resolver essa raiz quarta, a gente vai utilizar da fatoração. Como que funciona a fatoração, gente? Eu vou pegar esse valor, que é o 256, e vou quebrá-lo em partes menores, multiplicadas, que vão estar representando o mesmo valor, só que de forma diferente, utilizando a multiplicação. Então, 256, eu vou colocá-lo aqui, ó, 256, e vou fazer uma fatoração.
E não vai ser qualquer número que eu vou utilizar para dividir esse valor 256. Vai ser exclusivamente os números primos. Então foi bom eu ter listado eles aqui em cima para a gente já utilizá-los aqui na hora de fazer essa fatoração. Como 256 é um número par e o 2 é o único primo que é par, a gente vai utilizar esse 2 para dividir o 256. Começando então, o primeiro divisor é o 2, então ele já é o nosso primeiro fator dessa fatoração, tá? Ele vai dividir o 256, resultando aqui pra gente em 128. Essa eu fiz de cabeça, mas caso você precise, monte a continha, não tem problema nenhum. Faça 256 dividido por 2 no seu tempo, descubra o valor 128 que vai dar certo também, beleza? 128 continua sendo um número par, então ele vai ser um bom candidato aqui para a nossa divisão, o próprio número 2 novamente, obviamente, né? 128 dividido por 2 é igual a 64. Continua par, a gente vai seguindo, dividindo por 2 até que apareça o número que não seja par, tá bom? 64 dividido por 2 é igual a 32. Continua par, vai por 2 de novo, 16. Vai por 2 de novo, 8. Divide por 2 de novo, 4. E vai ser tudo 2. Olha que legal, né? Essa fatoração. Vai dar 2, vai dar 2 no final, 2 de novo, 1. Chegamos no final. Sempre que chega no 1 na minha fatoração, é o momento de parar, tá bom? A gente vai parar sempre que chegar no 1, porque esse é o critério de parada, não tem como dividir o 1 por outro número a que não seja ele mesmo, né? Então, a gente para aqui. E o que significa esses valores que eu encontrei aqui de lado? É uma fatoração, ou seja, todos esses valores são fatores que, ao multiplicar, a gente volta nesse 256. Por exemplo, se eu fizer 2 vezes 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 2, eu tenho certeza que vai dar 256, tá bom? Então, eu fiz essa quebra, né, desse número em vários fatores e eu vou utilizar uma estratégia muito interessante, vou mostrar para vocês. Como a nossa raiz aqui é uma raiz de índice 4, vou até fazer um círculo aqui, a operação que é contrária ou inversa da raiz de índice 4 é a potência de expoente 4. Então o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar que todos os fatores aqui são repetidos e a potenciação, como a gente viu, é uma multiplicação de valores repetidos, eu vou montar aqui potências para poder simplificar com essa raiz quarta. Olha que legal. Vou agrupar de 4 em 4, tá? Por quê? Ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é 2 a quarta. Olha que legal. Essa operação consegue ser dissolvida, vamos dizer, né, por essa operação raiz quarta, porque elas são operações inversas. Do mesmo jeito, eu vou fazer aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é 2 a quarta. Lembrando que são fatores, então isso aqui é multiplicação, tá bom? Em outras palavras, 256, ele é igual a 2 a quarta vezes 2 a quarta. É uma forma de enxergar essa nova operação que eu trouxe para vocês, para esse valor aqui. Beleza? E como que isso vai nos ajudar? Olha lá, vai ficar raiz quarta de 2 a quarta. Eu posso separar em mais de uma raiz, porque é multiplicação, tá bom? 2 a quarta aqui. Lembrando que é raiz quarta, tá? O que é legal aqui? Eu posso simplificar essa raiz quarta com esse expoente, posso simplificar essa raiz quarta com esse expoente, resultando aqui pra gente, ó, apenas no... Não tem como apagar aqui, né? 2 vezes 2. 2 vezes 2. E esse 2 vezes 2 é igual a 4. Vou circular aqui só para a gente separar da nossa expressão numérica aqui, tá? Que senão fica uma bagunça depois, tá? Essa raiz quarta de 256 é igual a 4. E de fato, né, se eu fizer 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, é igual a 256. Portanto, raiz quarta de 256 é igual a 4. Já eliminamos aqui, gente, 3 operações. Vamos para a última agora para a gente poder descobrir o seu valor. A tetração é uma operação muito legal, vai ser uma torre de potências que eu vou mostrar para vocês. A tetração de base 2 e expoente 3, ela vai ser o seguinte: 2 elevado ao quadrado elevado ao quadrado. São três torres, 3 níveis aqui, né, nessa torre de potências, por causa desse 3 aqui, do valor 2, que é a minha base. Então, 2 elevado a 2 elevado a 2. Se fosse 4, seria mais 2 aqui em cima, e assim por diante, até a gente encontrar o valor que a gente deseja. Percebemos aqui, gente, que essa operação cresce muito rapidamente, tá? Olha só que legal. Como que faço para resolver essa potência de potência?
Como não tem parênteses, eu vou resolver primeiro essa potência aqui, que é 4, né? 2 ao quadrado, então vai ficar 2 elevado à quarta potência, e 2 elevado à quarta potência é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. São 4 fatores 2, certo? Agora é só multiplicar. 2 vezes 2, 4, 8, 16, como desejado. Então quer dizer que o nosso desafio tem como resposta a alternativa letra D, é a resposta correta desse desafio. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, gostado dessa questão e principalmente espero que você tenha acertado, né? Porque se você acertou, eu fico muito feliz que você tenha conseguido fazer. Esse é o vídeo de hoje, eu te espero amanhã porque tem vídeo novo todos os dias. Um grande abraço e até lá!